Bom dia, galera. Vamos para mais um dia de estudo. Nós estamos aqui com o pessoal na sala e vamos iniciar agora. Hoje nós vamos estudar sobre a cura de um leproso, escrita em Marcos capítulo 1, versículo 40 a 45. Ore para nós, por favor. Quem que vai poder orar? A irmã Rita, eu acho que não conseguiu abrir. Carol, você pode orar pra gente, por favor? Só, não precisa abrir a câmera, é só o microfone. Acho que ela não ouviu. Pode orar, Noeli, por favor. Querido Pai do céu, diante de Ti nos colocamos nessa manhã, porque desejamos a Sua presença. Desejamos ser habitadas, ó Pai, pelo Seu Espírito Santo. Amém. Desejamos aprender de Ti. Desejamos nos tornar mais semelhantes a Ti. E humildemente imploramos, derrama o Seu Espírito Santo em nós agora, Amém, Pai. Senhor. Em nome de Jesus Cristo, nós imploramos isso. Amém. Amém, amém. Gente, hoje nós estamos no 12º dia. Tá passando rápido, né? Mas nós temos uma jornada de 104 dias sobre a vida de Jesus. Eu quero dar as boas-vindas para os novos que vieram hoje pela primeira vez. É um privilégio ter vocês aqui e aqui também no Instagram. A gente já tem pessoas participando. E hoje, qual que é a dinâmica que nós utilizamos para estudar? Nós fazemos uma recapitulação do dia anterior, das coisas que nós estudamos no dia anterior, e estudamos o texto conforme a Bíblia coloca, e eu apresento para vocês alguns comentários que eu extraí do próprio texto ou do comentário bíblico. São as duas coisas que a gente utiliza, a Bíblia e o comentário bíblico. Então, ontem nós vimos que Jesus ele não negligenciava o momento de oração. Nós vimos que Jesus ele estava na casa de Pedro, ele tinha tido um dia anterior muito cansativo, porque ele tinha curado um homem endemoniado na sinagoga no sábado de manhã, tinha chegado na casa de Pedro, a sogra de Pedro estava doente, estava com febre acamada, e ele tinha feito essa cura da sogra de Pedro. Daí a gente viu que depois do pôr do sol ali, a Bíblia fala que depois do pôr do sol, que muitas pessoas vieram ali na casa de Pedro para serem curados por Jesus. E a gente vê que a Bíblia fala que Jesus ele curou a muitos, e Jesus ele deve ter ido dormir muito tarde, ele deveria estar muito cansado, mas mesmo assim, Marcos capítulo 1, versículo 35, ontem que foi o que nós estudamos, fala que Jesus ele acordou de madrugada e ele buscou um lugar deserto para ele orar. Ele não negligenciava em circunstância alguma o momento dele com Deus. Ele não importava com o cansaço, com a circunstância, com as adversidades, se ele estava na casa dele, se ele estava na casa dos outros. Ele sempre buscava um jeito de ter um momento a sós para conversar com Deus. Então, nós vimos que os discípulos eles foram até Jesus, procurar Jesus, e a Bíblia fala que eles procuraram Jesus em todas as partes e que eles o encontraram no deserto. E que quando os discípulos encontram Jesus e que falam assim, Jesus, todo mundo estava te procurando, que Jesus ele nem se justifica, ele não fala nada, ele faz um convite para que aquelas pessoas o acompanhassem na missão de levar o reino de Deus a outras pessoas, a outros lugares. E ele fala assim, vamos a outros lugares, a fim de que eu pregue também ali. Então Jesus ele estava ensinando aos discípulos que a missão era dele, mas que ele estava fazendo um convite para que aquelas pessoas pudessem ir com ele. Então a gente vê essa primeira viagem missionária de Jesus, né? E nessa primeira viagem missionária, nós não temos muitos relatos dos milagres que aconteceram. Na realidade, esse milagre que a gente vai ler hoje é o único milagre que foi relatado dessa primeira viagem missionária de Jesus. E nós vamos ler agora, quem estiver com a Bíblia, Marcos capítulo 1, versículos 40 a 45. Deixa eu só pegar uma água aqui.
Marcos capítulo 1, versículo 40 a 45. E diz assim: um leproso se aproximou de Jesus e lhe pediu de joelhos: se o Senhor quiseres, podes me purificar. E Jesus, profundamente compadecido, estendeu a mão, tocou nele e disse: quero sim, fique limpo. No mesmo instante, a lepra desapareceu dele e ele ficou limpo. E advertindo-o severamente, logo o despediu e lhe disse: olhe, não conte nada a ninguém, mas vá, apresente-se ao sacerdote e ofereça, pela sua purificação, o sacrifício que Moisés ordenou para servir de testemunho ao povo. Mas tendo ele saído, começou a proclamar muitas coisas e a divulgar a notícia, a ponto de Jesus não poder mais entrar publicamente em nenhuma cidade. Por isso, permanecia fora, em lugares desertos, e de toda parte vinham ao encontro dele. Então, esse milagre que nós acabamos de ler, ele também está relatado em Mateus capítulo 8, versículos de 2 a 4, e em Lucas capítulo 5, versículos de 12 a 16. Mas essa narrativa de Marcos, ela é a mais detalhada, ela é a que apresenta assim um olhar humanizado, principalmente quando fala assim, olha, e Jesus profundamente compadecido estendeu a mão. Então eu achei muito impressionante esse relato de Marcos, né? Então assim, olha, as pessoas leprosas da época, elas tinham algumas regras a seguirem. Uma delas é que elas não podiam estar perto das pessoas. E todas essas leis sobre a questão da lepra, sobre o diagnóstico da lepra, sobre a purificação, sobre o ritual de purificação que eles faziam depois de estar curado, e sobre receber ali a carta de cura, todos eles estão registrados em Levíticos capítulo 13 e capítulo 14. Então, se você quiser ter, assim, saber como que eram essas leis da época, que foram instituídas lá na época de Moisés, estuda em Levíticos 13 e capítulo 13 e capítulo 14. Então, nós vamos encontrar todas as orientações sobre isso. Mas, assim, só um resumo disso aí. Na época do povo de Israel, quem diagnosticava a lepra eram os sacerdotes. Então, o que acontecia? Uma pessoa, quando ela começava a apresentar alguns sinais de algumas características de pele esbranquiçada, algumas manchas, cansaço, essas pessoas vinham até o sacerdote examinava e ele declarava se a pessoa estava imunda e se ia para o isolamento ou não. Então, essa pessoa, a cada 7 dias, ela vinha até o sacerdote para que o sacerdote examinasse e para que ele pudesse falar, olha, você já está limpo da lepra, então agora você vai fazer o ritual de purificação para voltar para sua família, ou você ainda não está limpo da lepra, então você vai continuar isolado. Então, eram os sacerdotes que faziam. Claro que naquela época, na época do povo de Israel, Deus ele deu orientações específicas. Então ele falava assim, olha, faça isso, faça aquilo, por quê? A fim de que a doença não se espalhasse. O povo naquela época, eles eram peregrinos, eles ainda estavam peregrinando no deserto rumo a Canaã. Então, eles não tinham tanto acesso à água com facilidade como nós temos hoje, ou na época de Jesus também não era tão fácil, mas eles tinham água, né? Então, o povo, ele estava tão acostumado com os costumes do Egito que Deus ele teve que orientar até mesmo nas questões de saneamento básico e de higiene básica. Por exemplo, Jesus, quando ele deu essas orientações para Moisés sobre essas leis mosaicas, né? Do que não devia fazer, as leis cerimoniais, Jesus ele deu orientações até mesmo que eles tinham que tomar banho e lavar as roupas depois de ser declarado curado da lepra. Então, como se o povo tivesse esquecido até mesmo as mínimas regras de cuidado, enfim. Mas Deus ele teve esse cuidado.
Deus ele teve esse cuidado de dar todas essas orientações, e essas orientações estão em Levíticos capítulo 13 e capítulo 14. Então, ao longo dos anos, a crença do povo de Israel ela tinha se misturado com ideias pagãs. O objetivo de Deus era que o povo de Israel eles fossem diferentes, que eles não casassem com os povos pagãos, para que eles se mantessem a linhagem pura, para que fossem um exemplo para os outros povos, para que os outros povos, ao verem a saúde, ao verem as bênçãos de Deus sobre eles, quisessem fazer parte do povo de Israel. Só que a gente vê, quando a gente estuda a história do povo de Israel, que eles não obedeceram isso. E as ideias que eles tinham, as crenças que o povo tinha, foram se misturando com as ideias pagãs. E eles foram criando as próprias crenças. Então, assim, olha algumas crenças que o povo tinha nessa época em relação à lepra. Então, o conceito popular dos judeus era que a lepra era resultado do castigo divino por conta do pecado. Eles haviam absorvido a ideia pagã que defendia essa ideia de que se os deuses não eram agradados, que se as pessoas não faziam as coisas que eles queriam, que eles eram castigados. E eles mantinham essa mistura, sabe? Eles serviam a Deus, mas na mente estava aquela mistura. E eles pensavam que uma pessoa leprosa, que aquilo não era uma doença, que aquilo era um castigo divino. Então muitos atribuíam os sintomas da lepra como consequência do abandono de Deus. E muitas vezes as coisas que eles, o remédio que eles utilizavam na época era simplesmente o isolamento. Então assim, olha, você foi amaldiçoado por Deus, porque Deus ele não se agradou de você, então ele mandou a lepra para você, agora você vai ficar isolado até Deus ter misericórdia de você, para que você volte, seja reintegrado. Então olha a crença, olha como que o próprio povo de Deus, eles estavam com a mente deturpada, com a crença deturpada. E essa prática de isolamento integral, assim, a pessoa, ela não podia nem estar no meio do povo, nada, eles tinham que ficar simplesmente isolados. Não tinha remédio, não tinha nada, eles tinham que ficar isolados. Então, essa prática de isolamento, ela foi praticada por muito tempo. Só no século XX, que alguns remédios passaram a ser produzidos e que o isolamento dessa forma passou a ser desnecessário. Então as pessoas começaram a ver que aquilo não se tratava de algo espiritual, mas era uma doença. Então, como qualquer outra doença, precisava ser tratado como doença. Então, eu quero que vocês... Eu fiquei pensando assim, olha, imagina como que esse leproso estava se sentindo. Ele tinha pelo menos 3 obstáculos para enfrentar, para ir até Jesus, para chegar até Jesus. O primeiro obstáculo dizia respeito à possibilidade de cura da lepra. Será que a lepra podia realmente ser curada? Até aquele momento, na vida de Jesus, ninguém tinha sido curado da lepra ainda. E a única pessoa que a Bíblia relata que tinha sido curado da lepra, mas que a gente não sabe se aquele homem ele tinha conhecimento, era Naamã. Naamã foi curado da lepra por orientações do profeta, só que já fazia mais de 800 anos que isso tinha ocorrido. E foram assim... coisas que Naamã teve que fazer. O profeta falou que ele tinha que ir no Rio Jordão e mergulhar 7 vezes. Então eu fico pensando assim a cabeça daquele leproso, porque ele ao pensar em ir até Jesus, ele deve ter pensado assim, nossa, mas será que Jesus realmente pode curar a lepra? Será que isso realmente é possível? Será que aquela cura era possível? Esse era o primeiro obstáculo que aquele homem ele tinha que enfrentar para ir até Jesus. O segundo obstáculo dizia respeito à crença popular. Porque se ele estava leproso, as pessoas acreditavam que aquilo era uma maldição de Deus. Como deve ter sido assim doído para aquele homem e para aquelas pessoas daquela época viver um tempo com uma doença que era uma doença muito séria, uma doença que roubava as forças da pessoa e ainda mantendo em mente a crença de que aquilo era uma maldição de Deus, que Deus ele não estava aceitando a pessoa e por isso estava colocando isso.
Nossa, então esse obstáculo da crença de que, apesar do que as pessoas acreditavam, que aquilo poderia não ser verdade, isso era algo que o homem teria que ultrapassar. Será que Jesus estaria disposto a curar aquele homem mesmo com essa crença? Então esse foi o segundo obstáculo que aquele homem teve que enfrentar. E o terceiro obstáculo que esse leproso ele teve que enfrentar para ir até Jesus foram questões práticas, porque a lei cerimonial proibia estritamente que um leproso se aproximasse das pessoas, que um leproso estivesse em locais públicos. Mas onde quer que Jesus estivesse, sempre tinha aglomeração, sempre tinha muita gente. Então, como que esse leproso poderia aproximar-se de Jesus? Mas para ele receber essa cura, ele teve que extrapolar, ele teve que passar por cima desse terceiro obstáculo também. Jesus estava ali, era Jesus que tinha ido à sua cidade. Ele tinha duas decisões a tomar, ele tinha duas escolhas. Será que ele ia deixar com que esses obstáculos impedissem, que atrapalhassem ele de ter a realização desse sonho de uma nova vida? Ou será que ele iria perceber, iria ver, se contentar com as curas que Jesus fazia na vida das outras pessoas? Ou será que ele iria enfrentar esses obstáculos para ir até Jesus? E a Bíblia fala que esse homem, ele aproximou-se de Jesus, ele se ajoelhou aos pés de Jesus e ele fala assim, olha, numa atitude de humildade, ele fala assim, Senhor, se quiseres, podes me purificar. Na mente daquele homem, ele estava leproso por conta dos seus pecados, não por conta de doença. Então, em vez dele pedir, Senhor, me cure, assim como outras pessoas pediram para Jesus, assim como o cego lá, Bartimeu, falou, Senhor, me cura. Não, ele falou assim, Senhor, me purifica, porque ele se sentia como alguém imundo. Mas eu fico imaginando assim as pessoas em volta, olhando para aquela cena, deve ter feito um silêncio assim, sabe? E as pessoas olhando para aquele homem e pensando assim, Jesus poderia purificar aquele homem realmente? Será que Jesus ele vai purificar? Será que ele vai fazer? Como que ele vai fazer? Será que Jesus ele vai tocar nesse homem ou não tocar? Será que ele vai tocar, mas se ele tocar ele vai ficar imundo? Como que Jesus ele vai realizar esse milagre? Será que ele vai arriscar a sua reputação para curar esse homem? Quantos questionamentos deve ter passado na mente dos discípulos e na mente de todas aquelas pessoas que observavam, que testemunhavam aquele momento? E Marcos fala que Jesus, ele ficou profundamente compadecido. Jesus, ele não se preocupou com o que as pessoas iam pensar. Ele não se preocupou com as tradições daquela época. Ele não se preocupou com o preconceito em ser considerado impuro até a tarde. A Bíblia fala que Jesus olhou para aquele homem. Ele ficou profundamente compadecido. Que Jesus estendeu a sua mão e que Jesus tocou aquele homem. Jesus tocou aquele homem. E o mais importante e o mais impressionante é que nos 3 relatos bíblicos, tanto em Marcos, quanto em Mateus, quanto em Lucas, fala que aquele homem foi curado naquele instante. Foi um milagre assim, olha, quem piscou não conseguiu ver. Foi um milagre instantâneo. Tudo aconteceu diante dos olhos da multidão. As manchas brancas sumiram, a carne purulenta, que normalmente a lepra, a pessoa leprosa, dependendo de quanto tempo ela estava com lepra, às vezes algumas feridas e saía pus daquilo lá, cheirava mal. Então aquela carne purulenta ficou restaurada. Os músculos se tornaram firmes, os nervos recobraram a sensibilidade. Tudo que a doença costumava levar, Jesus, com um toque, resolveu naquele momento, instantaneamente, diante de todas aquelas pessoas, apenas com um toque. Depois de Jesus curar aquele homem,
ele advertiu para que aquele homem não contasse para ninguém, para que aquele homem fosse rapidamente lá no sacerdote, fizesse o ritual de purificação para que ele fosse libertado. E às vezes para que ele fosse liberado, na realidade, né, para voltar para sua casa. E às vezes a gente não entende por que Jesus ele fez isso, porque Jesus já estava no seu ministério público, por que ele advertiu o homem para não falar para ninguém. E o comentário bíblico ele apresenta pelo menos 3 razões para que Jesus ele desse essa advertência àquele homem. E a primeira delas é que se os sacerdotes soubessem que Jesus tinha feito aquela cura, talvez pelo preconceito que eles tinham contra Jesus, eles não iriam certificar que aquele homem estivesse curado, que aquele homem estivesse limpo. Então, por isso que aquele homem tinha que agir rápido. Ele não podia perder tempo contando para as pessoas a cura que Jesus tinha feito nele. Ele tinha que chegar até o sacerdote, para que o sacerdote visse que ele estava limpo e para que depois eles soubessem que aquela purificação, que aquele milagre tinha vindo de Jesus. Essa foi a primeira razão. E isso é porque Jesus ele não queria que os sacerdotes tivessem preconceito. Jesus ele não queria, ele queria também dar a oportunidade para aqueles sacerdotes de crer. Outra razão que Jesus advertiu aquele homem para não contar a ninguém é que se as muitas vítimas de lepra da região ouvissem a respeito de Jesus para libertá-las daquela doença, sem dúvidas todas viriam para Jesus. E Jesus, como que ele iria continuar a sua obra? Como que ele iria focar simplesmente nos leprosos? Jesus ele tinha um ministério em favor do povo em geral. Ele não queria curar simplesmente leprosos. Ele queria realizar outras curas. Então esse foi um dos motivos que Jesus queria que aquele homem não contasse para ninguém. Para que o seu ministério de cura em prol de todas as pessoas não fosse dificultado. E a gente vê que essa foi uma das consequências por aquele homem não ter obedecido à voz de Deus. E a outra razão que Jesus ele tem para pedir para aquele homem não contar para as pessoas é que Jesus ele não queria ser reconhecido apenas como um milagreiro. Jesus ele não queria ser reconhecido como isso. E quando a gente vai nos evangelhos, a gente vê Jesus ele considera os milagres secundários. Os milagres não são o principal foco de Jesus. Tanto é que em muitas curas de Jesus, a primeira coisa que Jesus fala é assim, olha, os teus pecados estão perdoados. Jesus, o primeiro objetivo, o primeiro grande objetivo de Jesus era a salvação do ser humano. Cristo, ele sempre apelava para que as pessoas buscassem primeiro o reino de Deus, para que buscassem primeiro a confiança no Pai Celestial e que Ele acrescentaria as bênçãos materiais de acordo com as necessidades. É isso que a gente lê em Mateus 6, capítulo 6, versículo 33. Então, por esse e por outros motivos, Jesus, Ele pediu para que aquele homem, ele não contasse para ninguém. A única coisa que Jesus ordenou para aquele homem é: vá mostrar-se aos sacerdotes. Esses sacerdotes, eles atuavam como oficiais de saúde pública. Eram eles que diagnosticavam a lepra, que recomendavam o isolamento, que falavam quando que eles estavam prontos para voltar para casa, para fazer a cerimônia de purificação para voltar para casa. Então, o fato de Jesus ter falado para aquele homem curado, para que ele fosse até os sacerdotes, para que eles seguissem as leis que eram determinadas, significava que Jesus ele não se opunha às leis de Moisés. Como muitos sacerdotes falavam para Jesus, né? Muitas pessoas falavam assim, olha, você não considera as leis. Mas Jesus ele considerava sim. O que Jesus se opunha era contra as tradições daqueles homens. Porque aqueles homens eles tinham colocado muitas coisas. Para você guardar o sábado, por exemplo, você não pode cuspir, você não pode caminhar mais de 1000 metros, você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo. Aqueles homens do passado, eles colocaram tantas coisas
para considerar que as leis estavam sendo cumpridas, que aquilo se tornou um fardo. Então, quando Jesus ele fala para aquele homem, fala assim, olha, vá aos sacerdotes, se mostre aos sacerdotes e faça ali olha o que fala, olha, não conte a ninguém, mas vá, apresente-se ao sacerdote e ofereça pela sua purificação o sacrifício que Moisés ordenou para servir de testemunho ao povo. Jesus ele estava falando assim, olha, eu creio e eu cumpro as leis. O que eu não quero é simplesmente, como que fala assim, tradições. Mas Jesus até nisso, ao pedir para que o homem ele fosse lá nos sacerdotes, para que eles se apresentassem aos sacerdotes, Jesus ele queria quebrar aqueles preconceitos dos sacerdotes, para que eles também tivessem a oportunidade de crer em seu poder. Esse milagre é um milagre magnífico. Ele foi o primeiro milagre que Jesus fez, que a Bíblia relata, que Jesus curou um leproso. A lepra na época era a pior doença que uma pessoa poderia ter. E o propósito de Jesus, ao realizar este milagre, foi demonstrar o seu poder, até mesmo sobre as mais temidas de todas as enfermidades. Então Jesus ele queria mostrar para as pessoas, o propósito de Jesus ao realizar aquele milagre era dizer assim, olha, Jesus tem poder sobre a maior enfermidade que existe. E a lepra também na Bíblia, no sentido espiritual, significa, ela representa o pecado. Então, concomitantemente, Jesus ele estava apontando que somente ele era capaz de curar a humanidade do pecado. Agora eu fiquei pensando, refletindo sobre isso aqui. E o apelo que essa história de cura trouxe ao meu coração. Quais obstáculos nós precisamos enfrentar para agir como esse homem? Quais obstáculos? O que a gente precisa transpor? O que a gente precisa enfrentar para a gente chegar aos pés de Jesus, se prostrar a Jesus e falar assim, Jesus, se o Senhor quiser, me purifica. Será que o seu problema é tão diferente a ponto de você pensar assim, olha, Jesus ele nunca resolveu isso? Será que Jesus tem solução para o meu problema? Aquele homem talvez nem conhecesse sobre a cura de Naamã. Talvez ele pensasse que nunca alguém com lepra tivesse sido curado, mas ele enfrentou esse obstáculo. Ou será talvez que o seu obstáculo para pedir a cura em Jesus, para pedir o auxílio de Jesus para as necessidades que você tem, é pensar que tudo que você está vivendo são consequências das maldições de Deus por suas escolhas? Será que você pensa que você é indigno de chegar até Jesus porque essa vida que você está vivendo são consequências das suas escolhas? Aquele homem, ele vivia nessa época de pensar, de, como que fala assim, imaginar, as pessoas naquela época, elas pensavam que a lepra era consequência da maldição de Deus e que ela não era digna de pedir a cura para Deus. Então, será que você está vivendo algo nesse sentido? De pensar que as consequências que você está vivendo da sua saúde, na sua vida espiritual, é algo assim, consequência das suas próprias escolhas, a ponto de você pensar que não é digno de ir até Jesus? Mas olha aqui, uma coisa que a gente tem que se lembrar sempre é que Jesus, ele não pensa como nós. Deus, ele não pensa como nós. E Deus está muito mais disposto a nos salvar do que nós imaginamos. Ou será que esse obstáculo, assim como aquele homem enfrentou, para você chegar até Jesus, diz respeito aos limites que as pessoas costumam atribuir a Deus? Muitas pessoas falam assim, olha, primeiro você precisa fazer tal coisa para depois você ir a Deus. Enquanto você estiver nesse vício, você não pode se aproximar de Deus. Enquanto você não deixar de fazer tal coisa, você não pode
Deus não pode agir na sua vida? Será que esses limites que as pessoas têm colocado, que as pessoas têm crido, será que é esse o obstáculo que você precisa enfrentar para você ir até Jesus? Com esta cura, nós aprendemos que é Jesus que se aproxima de nós. Foi Jesus que foi até a cidade daquele homem. É Jesus que vem aonde nós estamos. O nosso papel é apenas pararmos de pensar nesses obstáculos. O nosso papel é simplesmente deixar de lado esses obstáculos e nos aproximarmos um pouquinho de Jesus, porque Ele está disposto a nos libertar, quer seja o problema maior que existe, quer seja a doença mais difícil que existe. Ele tem poder para fazer isso em nossa vida. Será que nós vamos nos contentar em ver a ação de Jesus na vida das outras pessoas? Ou será que nós queremos, com a nossa atitude de coragem, nos aproximar de Jesus para que Ele atue na nossa vida, para que nós sejamos testemunhas vivas do poder de Jesus? Como este homem, nós aprendemos que nós devemos ir a Jesus da maneira que nós estamos, sujos, maltrapilhos, mesmo que estejamos nos sentindo como as pessoas mais imundas e indignas, nós temos que ir a Ele e dizer: Senhor, se o Senhor quiser, podes me purificar. Jesus, assim como Ele olhou para aquele homem, Ele vai se compadecer de nós. Ele vai estender a sua mão em nossa direção e Ele vai nos tocar. É isso que Ele quer fazer na nossa vida, nos tocar. Que nesse dia, independente do problema ou da situação que nós estivermos enfrentando, que nós não permitamos que nenhum obstáculo nos impeça de nos aproximar de Jesus. Porque Ele já está perto de nós. Só falta a nossa atitude de dar um passo em sua direção e de nós permitirmos que Ele faça o que quiser em nossa vida. Vamos orar? Vamos orar e agradecer a Jesus porque Ele nos deu essa palavra hoje. Vamos pedir a Ele que nos dê coragem para não ouvirmos as coisas que as outras pessoas falam, para não nos fixarmos nos obstáculos do caminho e para que nós tenhamos coragem de nos prostrar aos pés de Jesus e falar como aquele homem: Senhor, se o Senhor quiser, pode me curar. Vamos orar. Querido Deus, nós te louvamos, Senhor, porque hoje o Senhor nos alimentou com a tua palavra. Senhor, quantas vezes, ó Pai, nós temos nos sentido indignos de estar diante da Tua presença pelos muitos pecados que cometemos, pelas muitas coisas que nós fazemos de errado. Mas aqui, Senhor, nesse dia, nessa manhã, ao estudar a vida desse homem que não olhou para nenhum obstáculo, mas se prostrou aos Teus pés, nós estamos aqui, Senhor, prostrados aos Teus pés e nós Te pedimos de todo o nosso coração, ó Pai, Senhor, se o Senhor quiser, nos purifica. Nos cure, Senhor, nos cure do egoísmo, nos cure da incredulidade, nos cure, Senhor, da nossa mediocridade de pensar que nós não podemos nos aproximar de Ti. Cure, Senhor, a nossa mente, cure, Senhor, a nossa vida, para que a nossa vida seja um testemunho vivo, para que a gente não consiga ficar calado diante das Tuas ações na nossa vida, Pai. Senhor, nós queremos entregar a nossa vida em Tuas mãos. Nos ajude, Senhor, continue a obra que o Senhor começou na nossa vida. Eu coloco cada uma dessas pessoas que estão assistindo nesse momento em Tuas mãos. O Senhor sabe os desafios que eles têm passado. Eu coloco a vida das pessoas que irão assistir depois. O Senhor sabe, Senhor, o que cada uma de nós precisamos. E nós estamos aqui para que o Senhor, se o Senhor quiser, que o Senhor faça a obra na nossa vida. Nós colocamos o nosso dia em Tuas mãos, a nossa vida em Tuas mãos. E tudo isso nós Te pedimos e Te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Me dê um minutinho só para eu encerrar aqui. Galera, amanhã nós continuamos às 5 da manhã. Vamos continuar estudando juntos a palavra de Deus sobre as curas, sobre os milagres que Jesus fez. Se você ainda não tem o guia, me mande uma mensagem que eu te envio para nós continuarmos nos enchendo da palavra de Deus para sermos cheios do Espírito Santo. Um abraço, Deus abençoe.